possibilidades de parceria econômica entre Brasil e Alemanha pautam um encontro de empresários dos dois países em Natal. E também no encontro Brasil-Alemanha, o presidente em exercício do Brasil, Hamilton Mourão, ressalta o compromisso do governo com a Amazônia. Governadores do Nordeste também se reúnem na capital Potiguar para debater estratégias de desenvolvimento para a região. Comissão de Justiça derruba veto da Prefeitura a projeto de lei que pretende unificar a carreira dos agentes de mobilidade urbana. Secretário adjunto da STTU vem à Câmara dar explicações sobre as modificações no trânsito de Natal. E aqui no estúdio vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Calado. Tudo isso e muito mais no Câmara Repórter desta segunda-feira, 16 de setembro de 2019. Olá, tudo bem? O presidente da República em exercício, o general Hamilton Mourão, participou nesta segunda-feira de um encontro com empresários brasileiros e alemães para debater parcerias na relação comercial entre os dois países. O encontro acontece até esta terça-feira no Centro de Convenções de Natal. Veja os destaques do evento na reportagem de Túlio Duarte. Mais de 1.000 empresários brasileiros e alemães estão reunidos no Centro de Convenções de Natal para discutir parcerias comerciais. A abertura do 37º Encontro Econômico Brasil-Alemanha nesta segunda-feira contou com a participação do presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, que falou das medidas adotadas pelo governo federal para reequilibrar as contas públicas, elevar a produtividade e retomar o crescimento econômico do Brasil. Estamos executando uma agenda econômica para recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento, por meio do reequilíbrio das contas públicas e da elevação da produtividade. As principais propostas são a reforma da Previdência, a reforma tributária e o pacote anticrime e anticorrupção. A elevação da produtividade decorrerá de um conjunto de medidas, entre as quais se destacam a reforma tributária e a abertura comercial, além das privatizações, concessões e desburocratização. O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Braga, responsável pela organização do encontro, defendeu a negociação de um acordo entre Brasil e Alemanha para evitar a dupla tributação. Falou da necessidade de se internalizar o acordo comercial Mercosul-União Europeia e comentou sobre as reformas do governo federal. O principal tema da agenda do setor privado é o lançamento de negociações para a celebração do novo acordo para evitar a dupla tributação. A reforma da Previdência Social, já aprovada na Câmara dos Deputados e bem encaminhada no Senado, será essencial para dar sustentabilidade às contas públicas. A próxima reforma em debate no Congresso Nacional será tributária, que permitirá melhores condições competitivas, a igualdade, a geração de emprego e o aumento do investimento, com a desoneração das exportações. O presidente da Federação das Indústrias Alemãs, Dieter Kampf, pediu esforços para o acordo bilateral entre o Mercosul e a União Europeia. Para ele, a manutenção de acordos climáticos e comerciais e a atenção com os incêndios da Amazônia são necessários para o desenvolvimento industrial dos dois países. O presidente da República em exercício, general Hamilton Mourão, destacou o compromisso do governo Bolsonaro com a preservação da Amazônia. O discurso dele foi como uma resposta ao presidente da Federação das Indústrias Alemãs, que considerou anormal a dimensão dos incêndios na floresta. Queria destacar o compromisso do governo do presidente Bolsonaro com a preservação da Amazônia, que a nossa missão de preservar e protegê-la não foi mais árdua, nem é mais árdua, daqueles que nos antecederam e conquistaram aquela região para o Brasil como um todo.
Deixamos muito claro, a Amazônia é brasileira e é responsabilidade de cada um dos brasileiros, por meio do seu governo, ressalto, protegê-la e preservá-la. Ainda durante o encontro, a governadora Fátima Bezerra destacou os esforços que o governo do Rio Grande do Norte tem feito para melhorar o ambiente de negócios, inclusive com atenção especial à área da segurança pública e aos incentivos fiscais. A questão da segurança pública ela tem um impacto direto na questão da atividade econômica, mas acho que o mais importante também ao lado disso foi ter mostrado que tem uma gestão hoje que tem visão de planejamento, de presente e de futuro. Nós mostramos aqui, inclusive, a modernização que nós fizemos nos nossos instrumentos, as políticas nossas de incentivo fiscal para atrair novos investimentos para o Rio Grande do Norte. Nós destacamos aqui o esforço, o empenho nosso no que diz respeito à segurança jurídica, à celeridade, à agilidade, à segurança no que diz respeito à questão do licenciamento ambiental. O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte, Amaro Salles, disse que o Nordeste não é problema para o Brasil e defendeu políticas públicas para avançar o desenvolvimento da região. Precisamos melhorar a relação Nordeste, tá certo? Nós temos uma região onde tínhamos antes só problemas e hoje temos desenvolvimento, temos produção. O Nordeste já tem produção de automóveis, já tem petroquímica, já tem fruticultura, cassinocultura, pesca, petróleo, energia. Estamos mandando energia para o Brasil e a gente fica muito feliz. Eu acredito que a gente vai dar um salto, principalmente se o Brasil volta a crescer, vamos precisar de energia. E o Nordeste será essa solução. Vários governadores do Nordeste participaram do encontro. O governador da Bahia, Rui Costa, que preside o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável da região, anunciou uma missão na Europa em novembro deste ano para apresentar as potencialidades aos investidores europeus. Na segunda quinzena de novembro, nós estaremos na Europa. Vamos visitar, além da Alemanha, a França, a Espanha e a Itália, onde nós vamos apresentar o Nordeste, apresentar coletivamente. Aqui tem muita possibilidade de parceria, de integração com a Europa e vamos dar o pontapé inicial nessa agenda coletiva e conjunta do Nordeste com esses 4 países. Os governadores do Nordeste também se reuniram na capital Potiguar para debater estratégias de desenvolvimento para a região. A reforma tributária foi o principal tema na reunião do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável do Nordeste, o Consórcio Nordeste, que pela primeira vez ocorre em Natal. Os governadores da região buscam a simplificação dos tributos, corrigindo o que consideram distorções do sistema. O consórcio, além do papel de cooperação federativa, tem também essa dimensão política, de debate, reflexão e apresentação de propostas acerca do Brasil. A ênfase aqui nessa reunião de Natal é em torno da temática da reforma tributária e que está, nesse momento, sendo novamente debatida no Congresso Nacional, e nós temos a expectativa que 2 grandes objetivos sejam atendidos. De um lado, uma simplificação tributária que dê maior racionalidade ao sistema e, com isso, viabilize o sistema tributário mais adequado à hora presente do Brasil e que ajude a impulsionar a retomada do crescimento, e, de outro, um sistema tributário que promova combate às desigualdades. É imperativo a gente ir além no que diz respeito ao tema da reforma tributária, portanto, não se resumindo apenas a simplificar a questão dos impostos. Precisa alterar a lógica que é adotada na legislação tributária brasileira hoje, o chamado imposto regressivo, o que faz com que quem mais paga imposto nesse país, seja exatamente os mais pobres e a classe média. Então, inverter isso com a finalidade de corrigir, portanto, essas distorções, injustiças, e que a gente possa ter uma reforma tributária justa e solidária. Os chefes de executivo foram recepcionados pela governadora Fátima Bezerra, que abriu o encontro. Concessões públicas, a agenda do consórcio na Europa em novembro e o projeto Nordeste Conectado, que prevê 40 mil quilômetros de fibra ótica integrados em 1.500 municípios da região, também foram assuntos na pauta. Nós precisamos dotar o Rio Grande do Norte, a região Nordeste,
de infovias, para que possamos, em todos os municípios, ter acesso à internet e de boa qualidade. A agenda internacional, destacaria aqui como muito importante, dentro desse contexto hoje, onde o nosso maior desafio é gerar empregos para o nosso povo. Criado em março deste ano, o consórcio é a união de 9 estados, que juntos representam 57 milhões de brasileiros. Em Natal, o bloco tem como foco a modernização da gestão e a valorização de projetos integradores, sem esquecer temas federativos importantes, como a questão da Petrobras. A gente hoje assiste a todo esse desmonte que está sendo feito no setor de óleo e gás no nosso país com extrema preocupação. Avaliamos que é um crime de lesa pátria o que está sendo feito no Brasil. Em lugar nenhum do mundo isso acontece. Empresas do porte da Petrobras, elas têm buscado, a cada dia que passa, ser uma empresa integrada de petróleo, que é aquela que vai do poço até o poste, como a Petrobras buscou ser uma empresa de energia, e a Petrobras caminha no sentido contrário, de se tornar uma empresa única e exclusivamente exportadora de óleo cru. Isso para o Brasil tem um prejuízo enorme. Eu penso que hoje esse movimento que está acontecendo aqui no Nordeste é um movimento de extrema importância não só para o Nordeste, é uma trincheira de luta contra todos esses atrasos que estão sendo colocados no nosso país. A captação de investimentos para a região também esteve entre os temas importantes abordados. Além dos investimentos já embrionários que existem nas relações, como por exemplo na questão das energias renováveis, também se falou na questão da infovia, que é um campo de tecnologia em que eles são muito avançados e que mostraram possibilidades de conversas bilaterais no próximo encontro que vai ser feito na Europa. E um fator que chamou muita atenção é que o consórcio celebrou recentemente um primeiro ativo seu para discutir, que diz respeito a compras governamentais de todos os estados da região voltados para a questão da área hospitalar, da área médica, com insumos e equipamentos. Juntos, os governadores do Consórcio Nordeste acreditam serem mais fortes em relação aos pleitos levados ao governo federal. A sabedoria popular diz que a união faz a força, e é isso que nós estamos buscando, a meu ver, com bastante êxito, uma vez que essas reuniões sempre atraem muita atenção do mundo político local, regional, e tem sido eficaz. O governo do estado publicou uma convocação para professores de Libras. O repórter Hugo Fernandes tem os detalhes. Os 117 profissionais vão atuar nas unidades da rede estadual espalhadas pelas 16 diretorias regionais de educação e cultura. A partir da data de publicação, os profissionais têm 30 dias para se apresentarem à rede estadual de educação, portando os documentos e os exames exigidos no edital. A lista completa com os 117 nomes pode ser conferida no site www.diariooficial.rn.gov.br. Lembrando que o governo do estado também divulgou no Diário Oficial o resultado do processo de cadastro de reserva de professores e especialistas da educação temporários. A remuneração para esses profissionais é de R$ 2.686,25. Hugo Fernandes, de volta para o estúdio. Agora vamos falar dos assuntos do Legislativo natalense. Na Comissão de Justiça desta segunda-feira, os vereadores deram sequência à apreciação de projetos de lei e também de vetos de executivo. Nesta reunião, os vereadores derrubaram um veto da Prefeitura a um projeto de lei que pretende unificar a carreira dos agentes de mobilidade urbana. Entre os vetos apreciados, destaque para a emenda da vereadora Nina Souza, que propõe adequações ao projeto de unificação de carreira dos agentes de trânsito da STTU. Os vereadores optaram pela derrubada do veto. O que a gente precisa agora, pelo menos, é equacionar aquilo que dá para equacionar. Você criar uma carreira única, unificar essas carreiras, já que eles têm as mesmas atribuições, é um canal. Então, derrubamos o veto, mas nós vamos abrir uma frente de diálogo com o governo. Haja vista que eles entendem, eles não apresentaram nenhum elemento contrário ao projeto, apenas disseram que havia vice de iniciativa. Se o problema é só vice de iniciativa, nós vamos procurar abrir o diálogo e, óbvio, se eles quiserem mandar um projeto substitutivo, a gente vai deliberar. O importante é que o servidor ele seja ouvido e o servidor seja atendido para poder exercer as suas atividades com os direitos que lhe é devido. É um tema bastante
antigo aqui na casa, haja visto da necessidade de valorização dos profissionais da categoria. Então, nada mais justo que podemos apreciarmos e votarmos favorável. Agentes de trânsito da STTU estiveram presentes durante a votação e ficaram satisfeitos com a decisão do colegiado. Esse projeto de lei, ele vem para alterar em alguns aspectos de estrutura e condições de trabalho da Lei 6.419, que foi aprovada em 2013. É uma lei que unificou a carreira dos agentes de mobilidade e que hoje engloba vários aspectos, dentre eles essas condições de trabalho. E é nesse aspecto que nós tocamos com essas alterações, que foi o quê? Colocar o servidor em condições de trabalhar com segurança, ele não se expor tanto à sua vida nos cruzamentos, trabalhar como em condições que ocorrem em outras cidades, em outros municípios, que são servidores trabalhando em viaturas, né, dando segurança um ao outro, nunca trabalhando sozinho nos cruzamentos, o trabalho sempre em dupla. Então, isso é um dos aspectos que vem sendo tratado nesse projeto e que a gente preza para que seja realmente seguido adiante. Líder do prefeito na Câmara, o vereador Kleber Fernandes propôs que antes de ir a plenário, o texto passe pelo entendimento do Executivo e da Procuradoria, tanto da Casa quanto do município. É importante que tenhamos um entendimento prévio com o Poder Executivo, haja visto que uma vez derrubado o veto e esse projeto seja judicializado, poderá não ter o seu efeito prático, que é o que todos pleiteiam e é o que a Câmara Municipal, inclusive, deseja. Então é importante que haja um entendimento com o Executivo, no sentido de que haja tanto a orientação quanto a liberação da bancada para a bancada de apoio à gestão municipal para a derrubada deste veto e que haja também o compromisso do não ingresso do Poder Executivo com uma ação direta de inconstitucionalidade. Durante a comissão, projetos de lei também foram apreciados e aprovados. Entre eles, o da vereadora Nina Souza, que estabelece diretrizes para o reordenamento urbano dos bairros de Natal. Para mexer em qualquer bairro de Natal, para fazer qualquer reurbanização, qualquer reordenamento, é preciso que tenha-se um planejamento prévio, é preciso que a comunidade seja ouvida, que os atores sejam envolvidos e, obviamente, o governo também apresente os elementos. Então, estamos felizes, eu acho que esse projeto é um projeto muito bom, traz uma segurança jurídica para todo mundo, inclusive para quem quer empreender naquele bairro. O secretário adjunto da STTU, Walter Pedro, esteve também na Câmara Municipal atendendo a uma convocação da Comissão de Finanças. Os vereadores sabatinaram o secretário Walter Pedro a respeito das recentes intervenções urbanas no trânsito da capital. Os semáforos e as faixas de pedestre instaladas na Avenida Hermes da Fonseca e Salgado Filho custaram aos cofres municipais aproximadamente R$14 mil. O dinheiro público foi investido em equipamentos de mobilidade, que não tiveram nem 48 horas de utilização. O secretário adjunto da STTU veio à Câmara explicar o que motivou a implantação e a imediata suspensão das ações de mobilidade. Se tivesse feito uma pesquisa antes, teria sido evitado toda essa celeuma aqui na Câmara Municipal. Foi mostrado um dado hoje, uma pesquisa do G1, em que mais de 70% da população aprovou a faixa de pedestre, tá certo? Então, houve uma precipitação no momento que se coloca, mas houve também uma precipitação no momento que se tira radicalmente. A convocação de hoje ela serviu para discutir várias mudanças na nossa cidade, não só na Salgado Filho, Hermes da Fonseca, mas também nós temos uma passarela na Bernardo Vieiro que foi desativada, né? Ali existe um fluxo grande de carros e também existe um grande congestionamento nos horários de pico e a prefeitura não quer recuperar aquela passarela, ela simplesmente desativou e colocou uma faixa de pedestre. De imediato, a implantação dos equipamentos gerou polêmica. Motoristas se sentiram lesados com o suposto engarrafamento gerado, especialmente na travessia da Salgado Filho. Por outro lado, os pedestres aprovaram a medida. Para o secretário, faltou comunicação na efetivação das ações. E a partir de agora a gente vai procurar todos os possíveis envolvidos, né? Os empresários, a população em geral,
as organizações não governamentais, né? Tudo para fazer essa divulgação e passar o entendimento do projeto, não é, para todos, para a partir daí participar de uma decisão de continuidade ou não do projeto. Ainda segundo o secretário, as ações devem ser retomadas, mas antes disso, um amplo debate deve ser levado à sociedade. A gente não conseguiu passar claramente para a população e a gente entende que as redes sociais, né, como sempre, né, com fake news, né, passando inverdades para a população, e criou essa dificuldade de entendimento. Né? E a gente vai, por isso a gente deu essa suspensão, para poder passar mais claramente para a população qual é o projeto e a partir daí tomada a decisão, mas com a população ciente do que é o projeto. Também participaram da reunião especialistas em trânsito, agentes da STTU e a população. Para Rubens Ramos, especialista em mobilidade urbana, a solução deve vir para favorecer o pedestre e as faixas são os equipamentos mais viáveis e eficientes. Pode ter havido erro de comunicação, erro por onde começar, pode haver algum ajuste ser feito nos tempos de semáforo para que haja um sincronismo perfeito, né? Não pode o sinal da Universal estar fechado e o da Minas estar aberto, enfim. Mas a ideia é muito boa, a ideia é uma cópia do que há em São Paulo. Já faz 12 anos, desde 2007, que funciona esse esquema lá. São Paulo é Brasil, Natal também. Então temos que avançar. Eu acho que a ideia é muito boa. De repente passa a ver pessoas andando na faixa que não tinha, era cruzando a rua no meio dos carros, aquele perigo. Eu acho que a ideia é correta e tem que fazer os ajustes, tem que ser feitos, né? Debater com a sociedade, explicar. É bom que se explique às pessoas qual é a ação. Mas eu acho que é muito positiva a iniciativa da Prefeitura. E mais 2 comissões técnicas da Câmara se reuniram na tarde desta segunda-feira. A Comissão de Saúde ocorreu no plenário da Casa. No encontro, os vereadores da comissão e representantes do bairro de Felipe Camarão debateram a necessidade da retomada das obras da maternidade do bairro. Já a Comissão de Defesa do Consumidor aprovou 4 matérias, entre elas a que determina que bares e restaurantes de Natal devem discriminar nos cardápios a presença de alimentos livres de lactose e glúten. A cobertura completa das reuniões você vai acompanhar no Notícias da Câmara desta terça-feira, às 1h50 da tarde, com Mara Rochelle. E depois do intervalo, eu vou conversar com o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Jaime Calado. O Câmara Repórter volta já, não sai daí. O Câmara Repórter está de volta e aqui no estúdio nós recebemos o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, doutor Jaime Calado. Seja bem-vindo mais uma vez ao Câmara Repórter, doutor Jaime. Obrigado, Larissa. É um prazer estar aqui com você nesse espaço para levar as notícias que a gente sabe, né? Certo. Doutor Jaime, a pauta desta segunda-feira aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, foi a realização, né, do encontro Brasil-Alemanha e também do encontro de governadores, né, desse consórcio de governadores do Nordeste. E a pauta nesses 2 encontros central girou em torno da questão econômica, né, de se criar um ambiente favorável para o desenvolvimento da economia e especialmente não só no Nordeste, mas aqui do Rio Grande do Norte. Como é que o senhor avalia a realização, doutor Jaime, desses encontros para buscar essas novas parcerias, novas possibilidades econômicas para o nosso estado? Olha, é um dia muito especial aqui para o Rio Grande do Norte, porque a Alemanha é a maior economia da Europa e é a 4ª do planeta, né? É um país que tem um nível de desenvolvimento muito importante, né? É uma referência civilizatória, inclusive, nos valores ocidentais que todos nós defendemos: democracia, respeito às mulheres, respeito às diferenças.
respeito ao meio ambiente, e mostra que com todos esses respeitos se consegue viver bem, crescer e ter o bem-estar social, que é o objetivo, como dizia Celso Furtado, de todos os poderes oficiais, não é? Em outras palavras, aqui também está a indústria nacional, né? Ali mais de 600 empresários, é um sucesso total nesses 2 dias, né? Sim. Hoje e amanhã. O Brasil hoje Natal hoje é a capital da indústria brasileira, né? Mas que tipo de investimento, por exemplo, com a Alemanha o Rio Grande do Norte poderia atrair, doutor Jaime? E a presença dos governadores do Nordeste mostra mais ainda o acerto da escolha de Natal, né, e o prestígio que a governadora Fátima está dando a esse evento, a necessidade de se trazer novas indústrias para cá, essa parceria com a Alemanha, e também o prestígio que os outros governadores do Nordeste, que a governadora tem com os governadores do Nordeste. Eu participei das 2 coisas, inclusive da reunião dos governadores com a cúpula desse encontro, desde o representante do governo alemão, incluindo aí o embaixador alemão, o embaixador do Brasil na Alemanha, a cônsul da Alemanha no Nordeste, o presidente da Federação da Indústria Alemã, enfim, os principais representantes dessa indústria, das grandes empresas alemãs que tem no Brasil, como Mercedes, Volkswagen, Siemens e tantas outras, Bayer, tal. E foi um encontro muito agradável, muito propositivo. Algo sinalizado para cá? Ficou combinado que entre o dia 16 e 28 de novembro desse ano, os governadores do Nordeste estarão na Alemanha. Eles devem e daqui para lá vai ter uma sintonia fina com o secretário executivo do consórcio dos governadores do Nordeste, doutor Gabas, e o embaixador da Alemanha no Brasil e o embaixador do Brasil na Alemanha, através da cônsul alemã no Nordeste. Alguns pontos já ficaram como prioridade e, portanto, a gente sentiu uma boa vontade completa quando eles disseram que a Alemanha hoje é o 9º investidor no Brasil e eles querem melhorar esse ranking. E estavam vendo que o Brasil era muito mais do que o Sudeste e o Sul, que o Nordeste tem um potencial aí de mais de 55 milhões de habitantes e um PIB maior do que a Argentina. Portanto, e o Nordeste sabe o que quer, os pontos que foram apresentados são pontos do interesse dos 9 estados, mas isso não exclui alguns pontos que não é, no momento, interesse dos outros estados, mas são prioridades em 1, 2, 3 estados, e isso pode ser tratado diretamente. Porque eu quero deixar uma coisa clara, governo não faz negócio, nem governo municipal, nem estadual, nem federal. Os governos abrem portas para que os empresários façam os negócios. Exato. É fundamental essa participação da iniciativa privada, porque a empresa é quem faz os negócios, quem emprega e gera renda. Então, agora é preciso que os governos criem ambientes favoráveis, quer dizer, faça a sua parte nesse sentido. O Rio Grande do Norte está fazendo essa parte. Tá certo. Doutor Jaime, no encontro também de governadores foi tratado sobre um projeto Nordeste Conectado para ampliação da banda larga, em que também isso fomenta os negócios, fomenta a melhoria da infraestrutura também nos municípios. Perfeitamente. O Nordeste Conectado
é porque se vê a necessidade de que seja conectado os 9 estados para facilitar, para melhorar todo o desenvolvimento digital que existe no mundo hoje, que hoje permeia tudo, até a agricultura precisa disso aí. Enfim, temos que criar uma cultura digital e ela tem que chegar a todos os municípios. O Rio Grande do Norte tem um modelo diferente do Ceará. O Rio Grande do Norte é um dos estados que não é o mais atrasado, mas está atrasado de vários outros estados, como, por exemplo, o Ceará. O governo do Ceará gastou 70 milhões e já avançou bastante. O Rio Grande do Norte vinha fazendo, assim, através de recursos do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, em uma parceria com a Universidade Federal e com o governo do estado, e isso já avançou um bocado, está se concluindo os anéis das principais cidades, mas se fosse feito só com esse recurso, ia levar muito tempo para chegar em cada município. Como esse assunto, a nível de políticas públicas, é na nossa secretaria, nós estamos trabalhando duro. Tem recurso disponível para fazer essa melhoria? Não, aí é onde está. Aí é onde está. O Piauí não tinha e usou a criatividade. Eu estive no Piauí, o governador está até aqui, inclusive, e nós vamos usar o modelo do Piauí. O que é que vai acontecer? Se vai fazer uma licitação, o governo do estado, como é o maior consumidor do estado, vai dizer, se aparecer uma empresa que leve internet banda larga a cabo em todos os municípios do estado, em tal período, a gente se compromete a comprar os serviços tais e tais e tais, desde que ele faça uma redução, ainda tem um desconto, né? Aí de 5%, 10%, aliás, quem der a maior redução. E aí seja aproveitado a estrutura que o Estado já dispõe nesse consórcio que já existe, que andou muito, né? E que, aí onde está, seja conectado no Nordeste conectado, porque a gente não vai fazer um sistema para ficar isolado aqui. Ele vai seguir, todos esses sistemas vão se conectar. Então, isso já tem empresas que já se pronunciaram que vai fazer, porque tem o recurso e tudo mais. Tem um prazo para lançar esse edital aí, esse modelo? Não, aí é onde está. Eu hoje mesmo conversei com o governador do Piauí, já estive lá uma vez, e vamos lá de novo, para ver outras coisas também, e estamos tentando acelerar, porque tem que ser feito o termo de referência, que é a coisa que a burocracia oficial exige, mas nós queremos seguir um modelo que já foi aprovado, que os tribunais de contas aprovaram e tudo, que é o melhor modelo. O Estado não precisa ter milhões, não precisa ter dinheiro para ter bons técnicos para fazer o termo e acompanhar a execução. Então isso é algo para 2020 ainda, pelo que o senhor está dizendo? Não, veja só, isso tem que ser feito em 3 anos. Em 3 anos é uma velocidade muito grande mesmo. Agora, os benefícios é que são ilimitados. Eu estava ali dizendo, na hora que você tiver isso, você chega à telemedicina a todos os municípios. Isso é um avanço imenso. Chega a teleeducação. Piauí está com curso de nível superior em 117 municípios, com ensino semipresencial, que é o modelo que a gente quer mesmo. Uma elevação rápida da qualidade do ensino de segundo grau e de ensino superior. Chega a segurança pública com qualidade, de maneira que, e um conforto, né? Qualidade de vida. Então, essa é uma infraestrutura que a governadora Fátima prioriza, a nossa pasta prioriza também, que ciência, tecnologia e inovação, e a ciência, tecnologia e inovação existe para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então,
nós estamos correndo não só atrás disso, mas também das outras infraestruturas. Sei. Mas essa me parece que vai chegar mais rápido e ela também vai influir até para as outras. Certo. Doutor Jaime, agora falando em ambiente favorável, como o senhor falou um pouco bem no início da nossa entrevista aqui, em julho desse ano, o governo do estado reeditou o programa que todos conheciam como PROAD, para o fomento ao desenvolvimento industrial, e agora é PROED. Como é que está a evolução desse programa, principalmente com uma repercussão que tem agora nos municípios, que esse programa gerou com a redução dos repasses do ICMS para os municípios? Como é que isso ajuda o lado industrial do estado, mas também afeta a economia dos municípios? Olha, esse programa, o PROAD, ele foi criado em 97 com a melhor das intenções e deu um bom resultado. Chegou o ano aí dele ter 45 mil empregos. Quando nós assumimos, ele estava em queda livre. Ele gerava 23 mil, não era nem completo, 23 mil empregos. E por não dar resposta e os outros estados terem criado os incentivos mais inteligentes, nós perdemos, por exemplo, toda a indústria calçadista. Não tem mais fábrica de calçado no Rio Grande do Norte. A Ambev foi embora. Quer dizer, nós perdemos muita empresa. E se não fizesse alguma coisa, a gente ia perder o resto. Por sorte, o ano passado, o governo federal, o Congresso, aprovou uma lei 160 que possibilitava a regularização dos incentivos que tinham sido feitos aí em todo o Brasil. E nós tinha duas opções. Ou mantinha o PROAD, que era o único benefício, que era incentivo financeiro. Sim. Isso era fora do CONFAS. O CONFAS não tinha lugar nenhum do Brasil. Ou a gente encerrava, não tinha mais como prosseguir, ou a gente optava por um dos incentivos que existia no Nordeste. O que é que a gente fez? Tinha que ser incentivo fiscal. No Nordeste, todo incentivo fiscal. Certo. Se ele não era tão bom, mas se fechasse ele, terminava de fechar as nossas indústrias. Não podia fazer isso. Então, vamos para um incentivo do Nordeste, que eram todos incentivos fiscais. E aí, nós optamos e saímos pegando o que havia de melhor, por exemplo, na Bahia, o que é que tinha de melhor em Pernambuco, o que é que tinha de melhor no Ceará. E fizemos 5 mudanças e por isso passou a ser um programa de estímulo e não de apoio, que aí exige contrapartida das empresas e tudo mais, certo? Então, essa diferença, e foi uma coisa tão favorável, foi feito discutindo com as empresas e tudo mais, que ele encerrava a opção até o dia 26 de setembro, e era uma segunda-feira, e na sexta 100% das empresas tinham aderido, certo? O que é que... E mais, é uma coisa que é preciso a população saber. Quantos municípios eram beneficiados pelo PROAD? 16. Tinha indústrias que recebiam benefício. Sim. E 151, 0. No programa anterior, tanto fazia você botar uma indústria em Natal ou Mossoró, como botar em Venha Ver. Você acha que um município pequeno ia ter chance nunca, com o mesmo incentivo? Porque você vai botar onde é mais perto infraestrutura dos grandes polos. A infraestrutura, onde tem a maioria dos consumidores e tudo mais. Então, os pequenos estavam condenados a nunca ter. Com essa, agora tem. Porque se você botar uma indústria em Natal, quer dizer, ninguém perdeu. Quem tinha 75 continua 75, podendo chegar a 80. Mas para chegar em 80, tem que ter contrapartida. Cada 250 funcionários que você tiver, você ganha meio ponto mais. Cada 5 milhões de faturamento, ganha meio ponto. Onde, se você usar de matéria-prima dentro do Estado mais de 15%, você ganha mais meio ponto. Se você investir 1% em ciência, tecnologia e inovação, você ganha meio ponto. Quer dizer, você tem 9 Mas condições... isso tem ajudado ou dificultado a situação dos municípios com essa queda do ICMS? Mas veja só, como é que funciona isso para os municípios? A mudança do município, que ficaram igual aos outros municípios do Brasil todinho,
ficaram igual. Certo? O que foi? Quando você tem um incentivo financeiro, o empresário tinha que pegar emprestado todo mês na AGN, o empréstimo, pagava juro e taxas todo mês. Aí pagava os 18% e o governo devolvia na conta dele aquela diferença. Exemplo, se você tem 75%, em vez de você pagar 18%, você tem que pagar de imposto só 4,5%, né? Então, o governo ficava com os 4,5%, o resto devolvia todinho para a empresa. E o que é que está sendo feito agora, quando é incentivo fiscal? Como no Brasil inteiro. A empresa paga 4,5%, ela paga 4,5% e pronto. Só que, por lei, o município tem direito a 25% do que é arrecadado. Então, ela agora, esse cálculo, em vez de ser sobre 18%, é sobre 4,5%, certo? Como no Brasil inteiro. E outra, esse era o único incentivo no Rio Grande do Norte que era financeiro. Tem mais de 40 regimes especiais de benefício e todos são fiscais. Então agora todos são. Não tinha escolha para o Estado. Ou ele matava o incentivo, ou ele fazia um incentivo fiscal. Portanto, agora, do limão fizemos uma limonada. Vou dizer outros benefícios. Por exemplo, pessoa física, você mesmo, ou qualquer empresa, indústria, ela tem direito de, na hora de pagar o imposto de renda, ela usar 1%, pagar, em vez de pagar ao governo, ela pode pagar para uma entidade que atende os idosos. Sim. Ou 1% que atende aos deficientes, ou 1% para quem atende coisa do câncer, ou o esporte, ou para a cultura, e assim por diante, tá? Em torno de 9%. Quem tinha PROAD, a maioria, a sede era fora do Rio Grande do Norte. Sim. Então ele podia fazer em qualquer Brasil. Aqui agora, quem tiver PROED tem que fazer em benefício das entidades do Rio Grande do Norte. Isso vai dar alguns milhões em favor da cultura, do esporte, da saúde, para essas entidades. O governo não diz para qual entidade deve dar, mas tem que ser do Rio Grande do Norte. Isso é um benefício, certo? E outra, se você for botar uma indústria hoje em Natal, ou uma das cidades mais beneficiadas, você entra ganhando, e entrar nesse programa, você vai ter 75% de redução do imposto do ICMS. Então você vai pagar 4,5%, que pode chegar a 80%, de 75% a 80%. Se você botar em Mossoró, você vai ter um incentivo de 80%, podendo chegar a 85%. Se você botar em qualquer outro município do interior, você vai ter 85%, podendo chegar a 90%. Ou seja, de cara, no município pequeno, você tem mais 10% de desconto do ICMS. Então, isso é uma vantagem, né? Tá bom, então, doutor para Jaime. interiorizar o desenvolvimento. Economia é sempre um assunto muito amplo aqui. Infelizmente, nós não temos todo o espaço aí para explorar outras pautas que certamente são interessantes para o nosso Estado, mas, mais uma vez, agradecemos a sua participação aqui no Câmara Repórter. Pois é, eu estarei sempre, como diz aquela música, é só de fazer assim que eu volto aqui para explicar aí o que estamos procurando fazer em favor do melhores dias para o nosso Estado. Muito obrigada. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui. A todos que nos acompanham, obrigada pela audiência. E a gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias da nossa cidade e do nosso estado. Tchau!